Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, local escolhido pelos alunos de Arquitetura e Urbanismo do Unipam para uma viagem de muito aprendizado. E é daqui, bem do centro da cidade, na Praça Tiradentes, local onde tudo acontece em Ouro Preto, que venho convidá-los para conferir nossa matéria, que promete revelar histórias de séculos e séculos atrás. Vamos lá? A cidade, que já foi Vila Rica e posteriormente capital da província das Minas Gerais, recebeu cerca de 40 alunos de Arquitetura e Urbanismo do Unipam logo cedo. O terreno montanhoso os desafiava para uma viagem no tempo, quando inúmeras pessoas vieram para o local em busca de ouro. O resultado dessa ocupação pode ser visto em cada passo. Verdadeiras obras arquitetônicas se revelam em meio a ladeiras e histórias. A professora de História da Arte, Adriane Silvério, foi a responsável pela turma de estudantes durante a visita, que começou com uma verdadeira aula sobre as técnicas construtivas do século XVIII. Essa cidade colonial, ela acaba sendo desenvolvida dentro de alguns sistemas construtivos mais característicos. Então, nós temos uma unidade de apresentação, um alinhamento de residências. Não existe um espaçamento entre uma casa e outra, elas são contínuas, né, dando uma ideia de unidade mesmo. Nós temos uma limitação com relação à altura, a altura dessas residências. Então, geralmente elas terão um ou dois pavimentos, com uma variação aí da topografia, da irregularidade da topografia, que em alguns lugares geram um terceiro pavimento, mas de uma forma geral a gente tem dois pavimentos. Nós temos um desenho de telhado também, que ele acaba sendo mais uniforme, mais simples, tendendo para a utilização de duas águas, um alinhamento também de esquadrias, portas e janelas, que também dá uma unidade desse casario de uma forma urbana, ao ponto de uma rua seguir uma mesma tendência nesse sentido, né, variando às vezes apenas em leves ornamentos, bancadas, balaustradas, batentes, pequenas coisas. E tudo isso acaba sendo importante para o aluno perceber como que esses núcleos urbanos iniciais aqui do Brasil colônia, eles eram então estruturados. Depois de analisarem a fundo o casario, os futuros arquitetos seguiram a pé para conhecerem o que mais atrai inúmeros turistas até Ouro Preto, o maior conjunto arquitetônico do barroco brasileiro. Ao todo, 13 igrejas e 9 capelas se impõem como joias na antiga capital mineira, preservando obras-primas do estilo. A professora Adriane nos revela um pouco dessa história. Aqui em Ouro Preto nós teremos várias igrejas sendo erguidas num espaço territorial muito pequeno, em função desses donatários e intendentes oferecerem para a cidade, em forma de agradecimento, essas igrejas, geralmente muito requintadas, com retábulos, no interior principalmente, com pinturas muito importantes e colaboradoras para a nossa história da arquitetura e da arte barroca mineira. E isso vai acontecer em colaboração com a coroa portuguesa, e geralmente existe também uma relação de disputa entre as ordens religiosas que acabam atuando na região. Os alunos conheceram vários ícones do estilo barroco, como a Igreja São Francisco de Assis. Um século se passou para que ela fosse construída. Apontada como obra-prima de Aleijadinho, a igreja abriga ainda obras do mestre Ataíde. Outra igreja que chamou a atenção dos alunos foi a matriz Nossa Senhora do Pilar. 434 quilos de ouro e prata foram utilizados em sua construção. De acordo com o guia turístico Aneir da Cruz, o número de igrejas refletia a existência de inúmeras irmandades. A sociedade do século XVIII era bem maior do que a de hoje. Então, assim, impressionante a gente falar que no século XVIII havia de 100 a 110 mil habitantes. Atualmente, 80 mil. Então, esta sociedade do século XVIII vai separar essas construções de igrejas de acordo com suas classes e raças. Lembrando que 60% era de negros,
e não eram católicos, aí teve a questão do sincretismo religioso, e vai acontecer então essas divisões de classes e raça, igreja de negros, brancos, mulatos e pardos. Então a gente vê que era uma questão também social, porque tinha igreja de brancos ricos e brancos pobres, né? E não deixou de manter essas tradições. Claro que não mais mantendo essas separações como houve no século XVIII, né? Digamos que hoje ainda 70% da população de Ouro Preto fazem parte de uma determinada irmandade. Então podemos relatar, é um museu vivo, né? Então, cada local que passa, respira uma história e vem acontecendo de uma forma assim, somente modernizou, mas os costumes prevalecem. Né? Tanto o aprendizado prendeu a atenção dos alunos, que se mostravam cada vez mais sedentos por novos conhecimentos. Afinal, ir até Ouro Preto é o mesmo que viver na pele a história da arquitetura do país. Essa viagem para Ouro Preto está sendo bastante importante para o meu currículo, porque durante a disciplina de História da Arquitetura 1, nós trabalhamos toda essa arquitetura, a gente trabalhou arquitetura gótica, arquitetura barroca, que aqui em Ouro Preto é uma mistura, né? E tem acrescentado bastante no que a professora tem falado em sala de aula para nós. Eu vejo que tem arrematado muita coisa que às vezes a gente não conseguia visualizar, a gente está conseguindo ver na prática. Então está sendo bastante importante em relação a esse arremate mesmo. A futura arquiteta Ellen Cássia aproveitou para fazer um alerta sobre a importância de se preservar as construções que há séculos colorem Ouro Preto. Vivenciar aquilo que a gente viu em sala de aula, assim, eu acho que foi de grande importância, porque a gente teve contato com obras do Aleijadinho, Mestre Ataíde, e eu como estudante, estando aqui, a gente pode ver a importância da preservação do nosso patrimônio histórico, com a arquitetura colonial aqui de Ouro Preto. Outro ponto de parada obrigatória dos estudantes foi a Praça Tiradentes, verdadeira testemunha de importantes capítulos da Inconfidência Mineira. Uma referência devido à história do ciclo do ouro, era o local onde tudo acontecia. Como atualmente a vida de Ouro Preto é a Praça Tiradentes, né? As grandes festividades culturais que ainda mantêm essa tradição em Ouro Preto acontecem aqui nesta praça. E no século XVIII, devido à Inconfidência Mineira, foi o ponto referencial em falar do Tiradentes, porque é aqui onde esteve exposta a cabeça dele. E a arquitetura da cidade que mantém ainda bem assim, originalmente como foi construído no século XVIII, né? Os grandes casarios com grandes números de portas, janelas, devido à sociedade do século XVIII. Então essa praça era referência na história e como atualmente a vida de Ouro Preto, né? Entre fotos e descobertas, os alunos se divertiram e aprenderam bastante. E nem o friozinho diminuiu a empolgação dos estudantes com a visita técnica. Além de acrescentar no conhecimento, né? É uma cidade histórica, mineira, então acho que todo mundo tem que ter o conhecimento do seu estado. Tudo superou minhas expectativas, é muito lindo, apesar do frio, que está bem friozinho hoje. E a gente está animado, já conheci várias igrejas, principalmente a riqueza de Ouro Preto, questão do ouro, das pedras preciosas. E a gente está animado para fazer o passeio de Maria Fumaça também, com visão panorâmica agora, muito legal. É isso. No segundo dia, as expectativas giravam em torno do passeio de Maria Fumaça, que liga Ouro Preto a Mariana. São 18 quilômetros em contato com belas paisagens e com a cultura da região. Após chegarem à cidade de destino e conhecerem mais obras arquitetônicas, os alunos se dirigiram até a maior mina de ouro aberta à visitação do mundo, a Mina da Passagem, que foi explorada de 1819 a 1985. Conhecer as galerias subterrâneas requer um pouco de coragem.
São 120 metros de descida que resultam em um cenário impressionante. Durante a visita, os alunos foram acompanhados pelo guia turístico Antônio de Paula, que revelou algumas curiosidades do local. A produção da mina, oficialmente, foram tiradas 35 toneladas de ouro. Os escravos desciam para trabalhar na mina e abriam ela toda através de picareta, de tochas, né? Inclusive, eles faziam com as paredes ali, ó, que mais aquilo era feito na hora do descanso deles, né? O descanso do escravo era carregando pedra. E tinha vezes também que eles escondiam ouro no cabelo, embaixo das unhas, tá? Que era a forma de, lá fora, eles comprar carta de alforria, né? Entregavam ouro para os padres e o padre não libertava eles. Acabava que eles caíam no conto do vigário, né? E tinha vezes também, para conseguir a liberdade lá fora, eles pegavam o pó do ouro, punham na mula, nas éguas, tá? Tampavam ela toda com óleo, né? E o ouro fica agarrado no pelo da mula. E lá fora eles falavam assim, hoje nós vamos conseguir o ouro lavando a égua, né? Outro atrativo da mina é o Lago Natural. Então, o lago formou a partir do lençol freático, tá? Ele tem 2 km de extensão, profundidade já conseguiram entrar nele 74 metros. Que ele também está aberto para mergulho, prática de mergulho, né? Pessoal que tem curso, treinamento, pode vir e fazer o mergulho, tá? E o passeio teve até direito a histórias de assombração. Aí tem uma lenda que fala que esse capitão, ele era um inglês, chamava Jack, e como ele sumiu na mina, tá? Aí o pessoal fala que de vez em quando ele fica aqui assustando os turistas, né? Mas quando ele aparece, você tem que falar com ele tudo em inglês, tá? Porque ele só fala inglês. Os estudantes bem que tentaram levar um pouco de ouro da mina da Passagem. As tentativas não foram bem-sucedidas, mas eles não saíram de lá de mãos vazias. Afinal, acumularam uma preciosa bagagem de aprendizado. Eu achei muito interessante. Primeiro, a gente desceu 120 metros, né, aqui abaixo. E todo mundo no início estava meio com medo, né? Pensando, eita caramba, a gente vai descer e ninguém sabe como que vai ser lá embaixo. Mas está bem tranquilo, aqui é iluminado, logicamente que tem lugares que a gente não pode passar. Eu acho que eu voltaria aqui de novo, sim, porque para mim é a primeira vez, né? Eu nunca tinha visto de perto uma mina e eu tô achando muito bom. Eu gostei bastante. Para o aluno Marcelo Henrique, os ensinamentos aprendidos durante a viagem aguçaram o olhar crítico dos estudantes. Uma viagem dessa fica interessante depois que você já tem, assim, começa a ganhar um certo conhecimento, uma certa direção no assunto, porque é incrível você chegar e conseguir reconhecer algum aspecto, mesmo que ainda pouco, mesmo que ainda aquela coisa que você vai começar a saber o nome sequer, mas você já conhece com outro olhar, você chega e busca a observar a obra com um olhar totalmente mais crítico, mais técnico, sabe? Eu acho que deixa mais interessante a viagem. Depois de horas e horas respirando arquitetura e história, os alunos se despediram de Ouro Preto e de Mariana, com o sentimento de que valeu a pena subir e descer cada ladeira em busca de cultura e conhecimento. Desde o início a gente já falou que seria morro, que seria uma viagem cansativa, mas que valeria muito a pena. A gente tem belezas aqui naturais, essenciais, acho que para a alma do estudante e para aflorar o conhecimento do futuro arquiteto, para aflorar também essa criatividade, sabe? Ver que a tecnologia utilizada para essas grandes construções foram bastante avançadas para a época que foram construídas. Então é importante para o estudante estar tendo essa sensação de que ele pode ser mais potente dentro do que ele estuda, do que ele projeta.